Oi, tudo bom? Pois é, hoje não tem um assunto muito pré-definido, mas a principal função é mostrar a vocês quais foram as reações depois que o TSE resolveu censurar a Jovem Pan, Brasil Paralelo e mais, acho que 30 canais, 32, mais ou menos, né? Uma coisa que me desperta a minha curiosidade, o que que tem nessa investigação paralela do Brasil Paralelo, que faz com que a justiça adie para depois do dia 31, depois do dia 30, né? Essa investigação paralela, um filme que ia ser lançado essa semana, deu o ordenou que fosse feito o adiamento, sob multa diária de R$ 500 mil, mais ou menos, tá? A Jovem Pan também sofreu, né? Eu queria saber, em primeiro lugar, o que que tem nessa investigação paralela que põe tanto medo na justiça eleitoral, tá? Eu queria saber. Vocês não têm curiosidade para saber o que que tem que precisa ser adiado? Tá. Assinado pelo ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, a decisão determina que a exibição do documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, da Brasil Paralelo, prevista para a semana anterior à eleição, seja adiada. A semana de adiamento não caracteriza censura, apenas evita que tema reiteradamente explorado pelo candidato em sua campanha receba exponencialmente alcance, sob a roupagem de documentário que foi objetivo da estratégia publicitária custeada com substanciais recursos de pessoa jurídica. Pessoa jurídica não é governo, tá? A decisão liminar também determinou que o YouTube suspenda a monetização dos canais Brasil Paralelo, Foco no Brasil e Folha Política. Com isso, eles deixam de receber recursos de anúncio veiculados na plataforma do Google, que são repassados aos produtores de conteúdo. A reportagem entrou em contato com as empresas que não se pronunciaram até a publicação desse texto. Então, foi uma... não foi só no filme, né? O YouTube tem 24 horas para desmonetizar as empresas até 31 de outubro, sob pena de multa diária de R$ 20 mil relativa a cada um dos canais. Os responsáveis pelo CNPJ devem cessar o impulsionamento de conteúdo sob pena de multa diária de 50 mil e a exibição do documentário pode gerar sanção diária de 500 mil à produtora conservadora. Tá. Então, estas foram as penalidades para quem descumprir. Tá, agora vamos falar sobre... Só um momento. Né? A Jovem Pan recebeu uma censura que não pode falar certas palavras. Não pode. A direção da Jovem Pan afastou Zoe Martins e colocou um papel, né, um comunicado para os apresentadores, né, que eles devem evitar, né, certas palavras para o Nine, vamos dizer assim, né. E a censura... Salim Matar disse: censura inaceitável. TSE proibiu o Jovem Pan de noticiar fatos sobre as condenações do ex-presidiário Lula. Onde está a justiça que se postou como guardiã e defensora da democracia, perseguindo os antidemocráticos? O Adriles Jorge diz o seguinte: proibir chamar Lula de ladrão ou ex-presidiário é proibir a história. A justiça eleitoral está censurando a história para eleger um ex-presidiário. O Wesley Fernandes, né, ladrão, ex-presidiário, bandido, corrupto e chefe de Orcrim.
colocando a foto do Lula aqui. Mas o que deu maior, como é que fala? Visibilidade foi o Van Garten, deputado. Já mostro. Eita, que hoje... A Jovem Pan lança um comunicado aos seus jornalistas dizendo: caros, com base em decisão do TSE, proferida nesta segunda-feira, estamos orientados pelo jurídico a não utilizar as seguintes expressões nos programas da casa. Vale para todos, aliás, não só jornalistas, comentaristas, colunistas da Jovem Pan, este comunicado interno. Quais são as expressões vetadas pela Jovem Pan com base em decisão do TSE? Ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. Pois eu aqui digo com base na Constituição que me garante a imunidade parlamentar. Lula é ex-presidiário, ministro Alexandre de Moraes e TSE. Lula é descondenado. Lula é ladrão. Lula é corrupto. Lula é chefe de organização criminosa. Não falo isso, aliás, apenas com base na minha imunidade parlamentar. Falo isso com base nos autos dos processos julgados em Curitiba, confirmados em segunda instância, também nas instâncias recursais confirmados e que foram anulados por uma decisão vergonhosa do Supremo Tribunal Federal. Mas o TSE diz que não pode chamar o Lula, pelo menos a Jovem Pan diz com base em decisão do TSE, de ex-presidiário, de descondenado, de ladrão, de corrupto, de chefe de organização criminosa. Deputado Ayrton Faleiro, só falta a Jovem Pan dizer com base em decisão do TSE aos seus jornalistas que não podem mais chamar o Lula de Lula. Viram? E Ana Paula Henkel disse assim: nós não podemos, mas ainda bem que a população não foi proibida, né? Ana Paula Henkel disse no Twitter. Estava tentando localizar o Twitter dela, não achei mais, tá? Não dei retweet e acabei perdendo. Mas foi nesta palavra aqui do Marcel Van Hatten que ela falou assim: graças a Deus, os outros poderão falar. Tá, e você sabe quem publicou isso aqui? O Antagonista. O Antagonista, para quem não sabe, teve vários problemas aí, porque é assim, Antagonista era um perseguidor ferrenho do presidente Bolsonaro, desde que ele ganhou. Ferrenho, tanto que eu parei de seguir. Eu não sigo mais o Antagonista. Eu era inscrita para receber as notificações do que eles colocavam no site, tirei minha inscrição, saí do YouTube e parei de seguir no Twitter. E hoje o presidente Bolsonaro deu uma entrevista para ele lá no site Antagonista, no YouTube, no canal do YouTube. O presidente Bolsonaro foi bem interrogado, tá? Foi muito bem interrogado. Depois nós podemos conversar aqui sobre as perguntas que ele fez ao presidente Bolsonaro. E até teve comentários que disse assim: esse jornalista não perdoa, esse jornalista enche o saco, hein, nesse assunto. E a pergunta final que ele fez foi o seguinte: presidente Bolsonaro, quem que mexe na sua rede social? É você ou você delega alguém? Já que o Lula disse que quem cuida da rede social do Lula é Janja e a equipe de campanha, né, na rede social. E o presidente, aí ele aproveitou e perguntou: e o senhor? É o senhor que mexe na sua rede social? Aí ele falou: não, realmente eu mexo muito pouco. É mais meu piazão, meu molecão, não me lembro bem a palavra, e a equipe de campanha, né? Os assessores que mexem na rede social, em todas, né? Ele tem os assessores da rede social. Aí ele falou assim: ei, o senhor vai nos desbloquear, né? Lá no Twitter? Ele falou assim: tá bom, eu vou mandar o menino desbloquear, vocês lá, porque o presidente ele era
tanta encheção de saco que o antagonista fazia o presidente, que o presidente bloqueou a equipe do presidente, as redes sociais do presidente, bloqueou a rede, o antagonista. E agora o antagonista, devido a um monte de problema que teve e viu que não ia conseguir ter o seu ganho, né? Nada contra o ganho, todo mundo que trabalha precisa do seu ganho, né? Na rede social, passou a fazer vídeo a favor de Bolsonaro, tá? E agora convidou o Bolsonaro para ir lá em uma conversa das 18 às 20 horas, durou, né? E no final essa pergunta: o senhor vai desbloquear? Ele falou: sim, vou mandar. Vou dar uma ordem expressa lá para alguém, lá, não me lembro bem quem, desbloquear o antagonista no Twitter. Para vocês verem como que várias pessoas que são sábias ou com interesse financeiro, o que é correto, que quem trabalha tem que ter o seu retorno financeiro, né? E é capaz de fazer para não perder esses ganhos, tá? Então, por hoje seria isso, tá bom? Um abraço, fique com Deus.